Olá, estamos iniciando essa semana mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que o tema geral da nossa lição é educação e redenção. Né? O trimestre todo nós vamos falar sobre educação cristã e o foco nessa semana é sobre um fator fundamental para a educação, que é o núcleo familiar, a família. Então fica aí, fica atento, não sai daí e não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar também com seus amigos. Então vamos lá, a família. Né? Para a gente poder ter uma visão geral ali do que a lição quer nos apresentar, nós vamos falar sobre duas famílias importantes na Bíblia. Nós temos várias, né? Mas essas são, sem sombra de dúvida, as duas mais importantes. Que é a primeira família, a família original, né? Adão, Eva e seus dois primeiros filhos, Caim e Abel, a primeira família que surgiu na Terra. E uma outra família importantíssima, que é a família do Salvador. Do Salvador. Então nós temos uma família ali no início da história da criação e nós temos a família da redenção. Né? Tudo a ver com o tema, né? Educação e redenção. É a família da redenção. O Redentor veio dessa família. Né? Deus escolheu uma mulher, dentre tantas mulheres, escolheu uma que se mostrava ali digna de receber, para receber aquele que seria o Salvador da humanidade. Então vamos lá. Vamos à primeira família. Né? Primeira família. Nós falamos na lição passada que a primeira escola foi o Éden. Né? E toda a estrutura, né? Todo o plano de Deus para a educação dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que seria também o formato para toda a humanidade, para os filhos que eles teriam. Né? O mundo seria cheio pelos filhos de Adão e de Eva. Essa mesma estrutura ela continua depois do Éden. Então não muda, o método educacional não muda. Né? Um fator muito importante na educação é a comunicação. A lição, né, quem está estudando aí, vai ver que um dos tópicos é a educação, é a comunicação, e a comunicação ela é importantíssima para que haja verdadeira educação. No Éden, a comunicação era direta com Deus. Né? Havia um diálogo ali, Deus ele aparecia na virada do dia, esse era o costume, e conversava com Adão e Eva. Então ele instruía Adão e Eva. Né? Como é que a gente sabe disso? Porque a palavra de Deus é clara. Né? Era o costume de Deus aparecer na virada do dia. Tanto é que quando nossos primeiros pais pecam, né? Na virada do dia Deus aparece e vem procurá-los. Eles estão escondidos ali, mas Deus o procura na virada do dia. Esse contato direto acabou. Mas a gente pode entender pelo processo natural das coisas que, embora os nossos pais tivessem sido expulsos do Éden, eles continuaram próximos ao Éden. O Éden ele era uma espécie de santuário, um santuário de Deus. Havia os querubins ali na porta, vários aspectos descritos da descrição geral do santuário, elas se harmonizam com a descrição que é feita do santuário e da cidade santa, lá no livro de Apocalipse, né, que é onde Deus habita. Então, o Jardim do Éden ele era um tipo de santuário aqui na Terra. No início, Deus ficava ali junto com os primeiros pais, depois não mais, não podia mais ficar próximo, mas eles continuaram próximos ao Jardim do Éden, do lado de fora, né, porque eles sabiam que ali estariam mais próximos de Deus. Né? A humanidade deveria, né, preencher o mundo ali ao redor do jardim. O jardim era imenso, viu? Não pense que o jardim era uma coisa pequenininha, uma coisa, né, como o jardim que a gente tem no nosso quintal. Não era. Não era. E eles continuaram ali, e ali eles deram instrução para os seus filhos. Como que a gente sabe que Adão e Eva deram instruções aos seus filhos? Né? Então preste atenção nesse texto. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor.
Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Gênesis 4, 1 a 5. Então, o que isso tem a ver com a educação de Caim e Abel? A gente tem que entender uma coisa quando a gente estuda a Bíblia. A Bíblia não é como, não foi escrita, não foi elaborada como os livros que nós lemos hoje em dia. Quando a gente pega um livro, o livro tem começo, meio e fim, né? Embora na Bíblia também haja começo, meio e fim, mas não é o processo descritivo, não é o mesmo dos nossos dias. A linguagem é diferente também, a estrutura do livro é diferente. E então Moisés, ao escrever o livro, ele entendia que o povo que o estava recebendo já tinha um conhecimento prévio sobre várias coisas. Ele já tinha um conhecimento prévio. Então ele não tinha que ter o trabalho de ficar especificando muito, ficar detalhando muito. Ele já é direto ao ponto. Então, imagine se você como um judeu. Um judeu ali nos dias de Moisés. Moisés, quando ele escreveu o livro, foi ali já na saída do Egito, eles estavam voltando, já indo para Canaã. O povo já tinha instrução, já conhecia Deus. Moisés já tinha passado as orientações, existia uma tradição oral. Todo o conhecimento antigo ia passando de pai para filho. Inclusive esse é o processo de educação do povo judeu. A gente vai analisar isso já no finalzinho do vídeo. E então eles já tinham conhecimento prévio. Quando Moisés escreve, é para esse povo. A gente lê hoje, mas a gente não tem esse conhecimento prévio. Então a gente tem que buscar, a gente tem que procurar ter. Então a gente tem que pensar como um judeu, a gente tem que enxergar as coisas como um judeu. O que o judeu viu quando viu o texto aqui? Quando Deus fala de Caim e Abel, os primeiros filhos, que Adão e Eva tiveram, e fala que eles exerceram determinadas atividades que eles já conheciam. Veja que Moisés não explica como que foi que Caim descobriu a agricultura, não explica como foi que Abel descobriu a pecuária, Ele não fala isso, ele não explica isso, isso já fica subentendido. Era entendido que havia um processo. E para que esse processo acontecesse, deveria haver instrução. Haveria instrução. Então, alguém os instruiu. Quem é esse alguém? Embora Adão e Eva tivessem sido expulsos do paraíso, Deus ainda os guiava, ainda os orientava, e o Espírito Santo já trabalhava com eles. O Espírito Santo ele trabalha com o ser humano desde o início. A gente vê que no Gênesis o Espírito Santo está presente na criação da terra. Então esses três poderes, eles trabalham junto com o homem. E o homem ali no início precisava de muita orientação. Foram expulsos do Éden, mas não quer dizer que a orientação acabou. E Adão e Eva também, eles eram pessoas muito inteligentes, eles não foram feitos como nós. A palavra de Deus fala que o ser humano ele foi criado um pouco menor que os anjos. Então a gente consegue ter uma noção, mesmo assim a nossa noção não chega nem perto do que um anjo realmente é. A gente tem uma noção pelo que a gente lê na Bíblia sobre eles. O ser humano, quando saiu das mãos de Deus, era um pouco menor que os anjos. Hoje nós estamos anos-luz dos anjos, mas eles eram um pouco menores. Então eles eram pessoas inteligentes, eram pessoas que tinham uma capacidade mental muito grande. E ali, estudando a natureza, eles foram criando formas de preservar a natureza agora numa nova realidade. Porque no Éden as coisas não morriam, agora as coisas morrem. Então eles tinham que plantar. E lá eles não precisavam exatamente plantar. Pode até ser que quisessem plantar um momento ou outro, mas depois que a planta surgia, ele não morria mais. Não havia morte. Os animais não morriam também. Então eles agora precisavam criar os animais. E a gente vê que pela análise da natureza eles foram criando suas atividades, ali, seus trabalhos. O texto não diz que o trabalho de Caim era melhor que o de Abel, nem que o de Abel era melhor que Caim. No texto a gente vê uma coisa, que a oferta que Caim deu era inferior, ou seja, não agradou a Deus, a oferta de Abel.
para o judeu que lia o texto, o judeu já entendia essa questão da oferta. Sabia também que isso era orientação de Deus. Eles também sabiam disso. Quem deu a orientação original para que o homem ofertasse foi o próprio Deus. Não foi uma ideia de homens, né? Os homens, tive uma ideia, vamos oferecer presentes para o nosso Deus. Não foi isso não, não foi nada disso. Deus, ele criou o sistema de ofertas. O sistema de ofertas de Deus é diferente do que acontece em outras religiões. Religiões que são pagãs, por exemplo. Nas religiões pagãs, as ofertas, elas têm um propósito, elas existem para comprar o Deus, né? A quem está sendo oferecido. Eu vou dar tal coisa para que Deus me dê outra coisa. No caso da oferta que Deus pede, o objetivo não é esse, né? E é por isso, e o judeu sabia disso também, e o judeu entendia por que a oferta de Caim não foi aceita, e a de Abel foi aceita. Então, o primeiro ponto, para que ele chegasse a esse conhecimento, houve instrução de Deus. Então a gente vê que a instrução, ela ainda faz parte ali do processo. E Adão e Eva também conheciam esse sistema e instruíram também seus filhos. Então, a primeira coisa que a gente aprende, que a gente tira aqui da experiência de nossos primeiros pais, é que seus filhos precisavam ser instruídos por eles. O conhecimento que eles tinham era necessário passar para os seus filhos. E aqui há um ponto muito importante, porque essa primeira família não foi muito feliz. Ela não foi nada feliz. Porque a primeira morte de um ser humano aconteceu justamente no núcleo dessa família. Por Deus não ter aceitado a oferta de Caim, Caim endureceu o coração, mudou o seu semblante, ele passou a ser uma pessoa cada vez mais desagradável e invejava totalmente o seu irmão Abel. E chegou ao ponto de matá-lo. A inveja levou Caim a matar o seu irmão Abel. Por que Deus fez isso? Por que Deus não aceitou a oferta dos dois para não ter esse tipo de problema? A questão era o seguinte, a oferta era uma coisa importante. A oferta era um reconhecimento de que o homem não pode salvar-se por si mesmo, de que o homem precisa de um substituto. Quando Abel leva o animalzinho como oferta, e aquele animalzinho, o texto não declara isso, mas toda oferta com animais era de animais que deveriam morrer. Quando Abel oferece aquele animal que morre, então ele estava reconhecendo que no futuro o Salvador da humanidade morreria por ele e por todos os seres humanos, por todos eles. Ou seja, Abel tinha conhecimento do plano da redenção e esse plano foi transmitido por seus pais, né? E ele aceitou o plano. Caim não fez a mesma coisa. Caim apresentou os frutos que ele trouxe da terra, dos seus melhores frutos, né? Uma oferta abundante de frutos, mas Deus não aceitou porque não havia o reconhecimento de um substituto ali. O fruto não ia substituir, o fruto não ia derramar o sangue. Lá na frente, quando Moisés ele vai elaborar o sistema de oferta e sacrifício, tem a oferta de manjares, que também tem a ver com o fruto da terra e tudo mais, que era levado para o santuário. Havia ali naquele sistema, naquele método, um reconhecimento do sacrifício de Cristo também, mas um aspecto diferente. No caso de Abel, não havia esse reconhecimento, nem esse sentido. Ele, de certa forma, estava oferecendo o seu sacrifício como os pagãos mais tarde fariam. Uma forma de agradar a Deus, de conquistar, as bênçãos de Deus. E Deus não precisa ser conquistado por ofertas. Deus não aceita ofertas nesse sentido. O que deve existir a partir de nós é um reconhecimento do sacrifício de Cristo. Então, é assim que se deu a educação no início no Éden. Houve uma transmissão do conhecimento, houve transmissão do plano da redenção, houve transmissão dos sistemas que fariam, os sistemas de sacrificais, de oferta, que fariam eles aprenderem sobre a redenção. Um aceitou e o outro não. Então, isso é um outro ponto importante que a gente tem que tirar aqui dessa questão. Nem sempre a educação vai alcançar o final que a gente almeja.
né? Adão e Eva não queriam de forma alguma que seu primeiro filho fosse o assassino do seu segundo filho. Não queriam isso. Queriam bem, tanto de um como do outro. E certamente, né, com a inteligência que eles tinham, devem ter educado muito bem os seus filhos, mas né, tomou uma escolha no futuro. Né? Não pensem que, mesmo que você faça todo o esforço para educar bem, não quer dizer que no futuro as coisas vão sair como esperado. Mas as chances de saírem bem são muito maiores se você não educar nada, se você deixar largar de mão. Na verdade, os grandes problemas que nós temos na sociedade hoje, na sociedade, na igreja, é justamente porque as famílias largam, né, deixam de lado esse trabalho de educar os seus filhos, e isso gera uma turma assim complicada de lidar, né? Pessoas que não respeitam os pais, não respeitam as autoridades, não buscam o crescimento pessoal, não buscam beneficiar os outros, busca apenas o seu próprio benefício. Está surgindo aí uma geração de pessoas muito egoístas, e nós podemos ser afetados também por esse tipo de sentimento, né? Esse tipo de coisa cresce e contagia. Contagia, é um mal terrível. Então a verdadeira educação busca ter um propósito de fazer com que o homem siga no caminho da retidão. Pode ser que lá na frente, lógico que ele vai ter que fazer sua decisão, porque Deus, ele dá o livre arbítrio a cada um. Olha, o primeiro professor no Éden foi o próprio Deus. E os nossos primeiros pais caíram. Deus, ele falhou? Deus, ele é um mau professor? Não, ele não é um mau professor. Então, que o ser humano, ele pode seguir o caminho que quiser. E, infelizmente, nossos primeiros pais tomaram o pior caminho. Caim escolheu o pior caminho. Abel escolheu o melhor. Inclusive, morreu por isso. Pode ser que aquele que escolhe o melhor caminho tenha um final trágico. Não no sentido de fazer o mal, mas de receber o mal daquele que tem inveja. Pode acontecer, né? Mas isso não importa pra gente. O nosso galardão, o galardão de Abel está lá, está guardado. Um dia Abel ressuscitará e receberá, nunca mais vai morrer, nunca mais vai ver a morte nem nada. Né? Isso é que é o importante para nós. Agora, a segunda família. Né? Vamos prestar atenção nesse texto aqui. O menino crescia e se fortalecia. O menino aqui, Jesus. Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Lucas 2, 40 e 47. Jesus, ele foi educado em casa. Nos dias de Jesus havia escola, né? Ali onde era o templo de Jerusalém, né? O templo que foi construído depois da destruição do templo de Salomão, né? O novo templo, ele tinha uma área destinada a... não dentro do templo, viu? Era um complexo que ficava ali junto ao templo, mas não dentro do templo, que era destinado à instrução das crianças. E Jesus, nessa visita aqui, ele esteve lá, junto com os mestres ali, com os professores, com os doutores da lei, as pessoas que compreendiam muito bem as Sagradas Escrituras. A vida deles, a dedicação deles era isso, era estudar a palavra de Deus dia e noite, todos os dias, e instruir o povo. E Jesus, ele aparece ali e surpreende todos eles. Por que eles se surpreenderam nesse dia? Primeiro, porque Jesus não participava dessa escola, né, regularmente. Jesus, ele foi instruído em casa. A palavra de Deus declara que Jesus não foi educado na escola rabínica, né? Entre os rabis, entre os fariseus. Ele não recebeu instrução com eles. Sua mãe o instruiu, né? Sua mãe seguiu o exemplo de Joquebede, que instruiu Moisés em toda a verdade, né? Moisés, ele estava ali na corte do Egito, mas ele cresceu... quem assiste filmes acaba tendo a compreensão errada da história de Moisés. Então, por favor,
Não, não usem filmes e seriados para entender a palavra de Deus, viu? Isso aí pode ajudar num aspecto ou outro, né? Eu não estou falando que você não pode ver filmes bíblicos, não é isso? Mas você tem que procurar entender a palavra de Deus pela palavra de Deus. Porque, olha, os filmes estão cheios de erros. Um desses erros que sempre aparece é Moisés não só conhecer a mãe depois de muito tempo. Não, Moisés ele foi instruído pela mãe quando criança. Ele conhecia toda a cultura judaica e a religião judaica. Ele compreendia muito bem. Maria ensinou Jesus também em todos os caminhos, né? Deu toda a instrução para ele ali. E quando o menino chegou lá nesse dia, né, quando ele tinha por volta dos 12 anos, ele surpreendeu aqueles homens, porque os homens ficaram admirados. Então, além do menino ser muito inteligente, que a Bíblia declara que ele era muito inteligente, ele foi muito bem educado pelos seus pais, tanto por Maria quanto por José. Lembro também que Jesus, ele aprendeu ali um trabalho, um ofício, junto com o seu pai da terra, né, José. Ele era carpinteiro junto com seu pai. Então ele tinha a educação nas Sagradas Escrituras e ele tinha educação também profissional. Né? A educação profissional também faz parte da construção do caráter. Então Jesus tinha essas duas coisas. Esse modelo de educação é o modelo que deve existir em todas as famílias da Terra. Todas as famílias da Terra. Veja que a família de Jesus era uma família diferente, né? Porque a família original tinha um pai, uma mãe e um filho. Jesus também tinha um pai e uma mãe, ele era o filho, mas José ele não era o pai de sangue. Né? A gente pode dizer assim que José era o padrasto. E as pessoas que viviam ali em Nazaré achavam que José foi vítima de engano da parte de Maria, né? E que ele acobertou. Mas isso não atrapalhou a vida de José. José cuidou daquele menino, ele recebeu a instrução do anjo e cuidou muito bem do menino, e Maria também cuidou muito bem da educação de Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas Jesus precisava de educação? Não é Deus? Né? Não podemos esquecer que Jesus veio na forma humana. Ele se esvaziou. O apóstolo Paulo fala que ele deixou tudo lá no céu, junto com o Pai, toda a glória, né, todo o poder, né, a divindade, a parte divina de Jesus ficou escondida no Pai. Jesus, quando veio como homem, então ele precisava de educação, precisava de alimentação, precisava de todo tipo de cuidado que um bebezinho tem, precisava de todo o cuidado que uma criança tem. Né? Os pais precisavam brincar com ele, precisavam se divertir, como a gente faz com as crianças hoje. Não era diferente. Então Jesus cresceu ali. Não pensem que Jesus, também tem umas teorias malucas aí de que Jesus foi viver no deserto, alguns falam que João Batista também foi viver com outro grupo de judeus, né, que seguiam, que eram tradicionais nas Sagradas Escrituras, ou tinham uma visão diferente. Jesus volta com... Não, Jesus não foi aprender com ninguém, Jesus aprendeu com Maria. E quando chegou aos 12 anos, ele foi levado ao templo justamente porque aos 12 anos, 12, 13 anos, o garoto judeu, ele era considerado um filho da lei. Ele era considerado um adulto, né? Todos sabiam que ele era jovem, mas ele já ia assumir certas responsabilidades de adulto a partir daquele momento. Então é por isso que esse episódio é narrado ali no livro de Lucas. Então essa é a estrutura familiar ideal, tanto no Éden como na história de Jesus. No Éden houve uma falha, né? A Caim ele seguiu um mau caminho, mas temos Abel. E Abel ele é um símbolo do próprio Senhor, né? Porque ele seguiu ali os caminhos de Deus, aceitou o plano de Deus e morreu. Jesus também aceita o plano de Deus e também morre por causa da inveja de gente, de seus próprios irmãos. Né? Assim como Caim matou Abel, o irmão matou o outro. Os irmãos de Jesus, ou seja, a nação judaica, matou o próprio Cristo, rejeitou o próprio Cristo. Né? Ele teve uma experiência semelhante de Abel. Vamos ler agora um texto importantíssimo que deve nortear todo o nosso sistema educacional familiar. Ele não é válido só para o Antigo Testamento, mas ele é válido para o Novo também. E é um texto muito importante. Né? Nesse capítulo, eu aconselho vocês a lerem o capítulo inteiro. Nós não vamos ler o capítulo todo, apenas uma parte do capítulo. Nesse capítulo, que é o capítulo 6 do Deuteronômio, se encontra aquilo que os judeus chamam de Shema. O Shema é uma palavrinha hebraica, né, que se encontra nesse texto
que significa ouve, né? Ouve Israel, ouve Israel. Existe uma fórmula nesse capítulo que apresenta Deus como sendo o único Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. E os judeus eles tinham uma reverência muito grande por esse texto. Todo judeu, inclusive o próprio Jesus. Jesus ele vai citar passagens desse texto no Novo Testamento. E o Novo Testamento vai muitas vezes citar em outros momentos passagens desse capítulo aqui. Então vamos lá. Se você nunca leu, vai ler agora. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as inscreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Deuteronômio 6, 4, 9. Vamos analisar esse texto aí, né? Esse é um texto fantástico e a Bíblia faz links e mais links em cima desse texto aqui, né? A gente vai, conforme a gente for analisar, você vai perceber. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é a máxima de toda a palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. A Bíblia inteira apresenta Deus como sendo o único Deus e o Deus verdadeiro, né? Isso aí era para a nação judaica na época, que viviam no meio de nações que eram politeístas, tinham muitos deuses. Isso era uma coisa inovadora para muitos desses povos. Como assim um Deus só? Um Deus. Mas muitos até entendiam assim, aquele povo ali tem um Deus só, nós temos um monte. Mas o que Deus estava querendo dizer é o seguinte, não era só que aquela nação tinha um Deus, era que ele era o único Deus, era o Deus verdadeiro, e que os deuses das outras nações não existiam, era por ilusão, era tudo ilusão. Então esse é um princípio muito grande, isso foi crescendo, foi se desenvolvendo ali entre os próprios judeus, porque os judeus não entendiam exatamente o significado desse texto, eles foram aprendendo aos poucos. E Jesus ele cita o verso que vem em seguida, você vai lembrar disso aí. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Jesus declara que esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento semelhante a esse, que é uma citação de Levítico, ele vai declarar assim, ama o seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei. Então, olha, esse texto está falando de lei, e Jesus, quando cita esse mandamento lá no Novo Testamento, ele fala do mandamento, ele não está substituindo os mandamentos do Antigo Testamento por um novo. Não, ele está citando o que o velho já dizia. E nessa citação do velho já havia esse resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir a lei. O capítulo 6 de Deuteronômio, ele fala o tempo todo da lei do Senhor. A lei do Senhor aqui é a forma de educar o seu povo. A instrução vem da lei. A lei é tudo. A lei é tudo para o povo. A lei é a segurança do povo. E a lei é a segurança da igreja de Deus hoje. Muitos vão estranhar, porque parece legalismo isso aí, mas não é legalismo. Legalismo é quando você pensa que a lei ela é um meio de salvação. Quando você entende a lei como um meio de salvação, por exemplo, por que você não mata? Eu não mato porque eu não quero me perder. Eu não mato porque eu quero ser salvo, né? Ou seja, você está obedecendo a lei para obter a salvação. E não é isso que a palavra de Deus ensina, nem no Velho nem no Novo Testamento. Em nenhum momento ela ensina isso aí. A lei é a segurança do povo. Como que o homem a obedece? Obedece por amor. Aqui o texto diz isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, né, de todo o teu entendimento. Quando eu amo a Deus, eu vou procurar fazer tudo aquilo que seja do agrado de Deus. E nisso eu já estou obedecendo os mandamentos. Quando eu me proponho a fazer tudo que agrada a Deus, eu estou obedecendo os mandamentos. Quando eu me proponho a fazer tudo que seja para o benefício do meu próximo, eu já estou obedecendo a lei de Deus. Naturalmente. Eu não obedeço para me salvar. Eu obedeço porque estou salvo. É diferente. Entenderam? É totalmente diferente.
E essa é a verdadeira educação. A verdadeira educação vai fazer com que todos os atributos bons que pertencem à lei de Deus surjam de dentro para fora. Lembra que Jesus falou que o que vem de dentro do homem é que contamina o homem? Porque no interior do homem só existe o mal. Só existe o mal. Agora, quando o homem se converte, quando o homem se coloca nas mãos de Deus, aí Deus faz brotar do seu interior tudo aquilo que é bom. Que Jesus vai declarar depois, do seu interior fruirão rios de água da vida. A água da vida vai surgir de dentro da gente. A água da vida vai beneficiar os outros. Ou seja, a obediência à lei de Deus, ela beneficia a mim e aos outros. Né? O que a lei diz? Não matarás. Não, o verdadeiro cristão, aquele que ama o próximo, ele não mata. Né? Esse é um princípio moral grandioso. Né? Ele não comete adultério, ele não mente, ele não fala mal do próximo, ele não conspira contra o próximo, ele obedece os pais e as mães, ele honra o pai e a mãe. E nisso tudo se fortifica o caráter e o ser humano tem condições de alcançar novos patamares, de crescer quando ele faz isso. Então esse é o princípio. Aí como que isso acontece na prática? Como é que isso era praticado ali? O texto continua falando, ele fala assim, essas palavras que hoje lhe ordeno, que eram referentes à lei de Deus, estarão no seu coração. Onde que tem que estar? No interior. Elas estarão no interior. Do interior elas brotam. Né? Não é você que vai forçar a entrada dela no interior. Deus é quem coloca lá. Deus é quem transforma o coração do homem. Você as inculcará, ou seja, colocar na cabeça, a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Como é que os pais tinham que instruir seus filhos? Em todo tempo. Ele não está falando assim, olha, vocês vão separar um tempo, isso também é importante, separar um tempo para estudar. Mas o tempo da educação não é só aquele momento que o pai pega o livro ali, o caderno, né, e senta com o filho e diz, ó pai, filho, vamos aprender aqui, vamos aprender a escrever, vamos aprender a ler, vamos aprender o que é certo e o que é errado. Não é só ali que ele aprende. Está falando assim que é em todo tempo, é no caminho, é no deitar, é no levantar, em todas as atividades e todas as situações da vida. O pai ele tem que ser um instrutor contínuo do filho, o pai e a mãe, instrutores contínuos do filho. Sabe quando o pai e a mãe brigam na frente dos filhos? Não estão instruindo os filhos. Não estão. Sabe quando o pai mente para a mãe ou para o próprio filho? Ele não está instruindo o filho. Está instruindo o filho no caminho do erro. Né? Quando há muita severidade, quando há severidade da parte dos pais para com os filhos, não estão instruindo os filhos. Quando há permissividade também da parte dos pais para com os filhos, também não estão instruindo os filhos no caminho do Senhor. Né? Os pais devem ensinar os filhos no Senhor, de acordo com as orientações do Senhor. E as orientações do Senhor é para que haja amor. Né? O amor é o princípio de tudo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seu filho é o seu próximo. O seu pai é o seu próximo. Você tem que amar o seu filho e o filho deve amar o pai. Né? Ah, mas meu filho não presta. Meu filho cresceu e se tornou um monstro. Vocês acham que Eva deixou de amar Caim? Mesmo depois, vocês acham que Eva deixou de amar Caim? Vocês acham que Deus deixou de amar Caim? Deus amava tanto Caim que ele colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse. Ele colocou uma marca de proteção. Ele não queria que aquilo ali se repetisse. Ele não queria que Caim passasse pelo mesmo mal. Ele protegeu. A intenção de Deus era que Caim se convertesse. Né? A Bíblia não declara nada sobre a conversão de Caim. Certamente ele não voltou, ele não deu meia volta. Né? Tanto é que a geração toda dele foi terrível. Né? A Bíblia chama de filho dos homens, ou seja, eles não seguiram os caminhos de Deus. Mas Deus o amava. Então, o pai ele tem que amar o seu filho sempre, para sempre. E é natural, ele vai amar isso. Né? Quando o pai não ama o filho, então há um problema sério aí no caráter. Né? Há um problema sério no caráter. E o pai quando não presta? Né? Quando não presta o pai, quando não presta a mãe, acontece também. O que o filho faz? Né? Esse filho vai ter muitos problemas e é difícil exigir muita coisa do filho,
mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O filho deve amar o pai e deve amar a mãe, e respeitá-lo na medida do possível. De repente a convivência não é possível, mas deve existir sempre no interior do filho aquele respeito, né, para aqueles... Né, ninguém é totalmente mal. Né, sempre haverá ali um resquício de bondade, de bons momentos, né, daquele instante que as coisas pareciam que iam dar bem, mas não deu certo. Vai ter aquela memória ali. Então o filho tem que procurar se nutrir disso aí e buscar a força de Deus para que ele possa superar a situação como essa, que é uma situação muito difícil, mas não é impossível de superar. Né? Não se esqueçam que Deus, ele dá a cada um uma prova que é possível suportar. Deus não dá nenhuma carga maior daquilo que você não consegue. Ele sempre dá a carga que você consegue suportar. Então lute, né, com Deus nesse sentido aí. Esse é o plano de Deus para a família. E o núcleo familiar é a base da educação de todas as pessoas. Todas. Não adianta fugir. Não tem alternativa. Mesmo quando o filho é rebelde, né, a família dele o está influenciando. Né, porque a rebeldia, o antagonismo, né, ele se rebela contra o núcleo familiar. Ou seja, o núcleo familiar está tendo influência sobre ele. E lá fora, quando ele se rebelar contra o mundo, ele na verdade só está estendendo ali a família ele está só projetando a família no mundo. Ainda é uma rebelião contra a família. Quando o filho ama a família e se dá pela família, lá fora no mundo ele também vai ser um bem, vai ser uma bênção para o mundo. Porque o mundo ainda vai ser também uma extensão da família dele. O núcleo familiar é a base de tudo. Não adianta fugir disso aí. O ser humano ele não é construído sobre outras coisas. Os fundamentos dessa casa, que é o ser humano, é a família. Seja a família boa, seja a família ruim, né? Vai ser isso aí. Se você teve a sorte de crescer num ótimo núcleo familiar, continue desenvolvendo isso aí. Né? Continue fortalecendo esse aspecto da sua realidade para que isso se perpetue. Se você não teve essa sorte, construa a partir do nada, então, a partir talvez dos resquícios de bondade, os resquícios de virtude, né, que existe dessa experiência primordial aí, construa um novo mundo, uma nova realidade. Aquilo que você não teve, você procure dar para aqueles que virão depois de você. Né? É importante que o mundo seja melhor depois que você partir dele. O mundo aqui é a sua casa, a sua família, a sociedade onde você vive, a igreja que você frequenta. Né? Que Deus abençoe você. Continue lendo aí, leia o capítulo 6 de Deuteronômio, você vai aprender muita coisa. Né? Você vai linkar com muita coisa na Bíblia. Eu espero a gente poder fazer um comentário depois só sobre ele, para você ver quanta coisa tem. Não é só essa citação não é só Jesus que cita, não. Muitas outras passagens citam esse capítulo. Né? E as lições que a gente tira vão se ampliando, vão crescendo cada vez mais. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.